Olá, olá, olá! Olá! Hoje eu consegui começar sem ter um ataque de riso. É porque você tá tomando chopp. É porque eu tô tomando chopp aqui no Estúdio Rock. Começando mais um Rabiscos, eu sou o Tadeu Rodrigues. Eu sou a Jéssica Balbino e a como gente passou a semana, tá aí, Jéssica? nossa, assim, eu quero comentar que eu tô muito feliz que prosperou nosso podcast, né? A gente perdeu até a contagem do número do episódio. Já não sei mais. Eu já nem sei mais e tá rolando, a gente sempre tem convidados. Nono, décimo, não sei. Eu acho que é o nono, talvez. Nem sei bom. mais. E tá sendo ótimo. A gente tá com um convidado hoje também. A gente tem convidados e quem será? Convidada. Quem será? Você já tá entregando, Tadeu. Desculpa. Tem que fazer um suspense, Mas foi muito legal o papo com o P,10 do episódio passado, né? Sim, a gente tem trazido pessoas que agregam e que são de vertentes diferentes, Que né? A falam gente também trouxe o com a pessoal literatura, que faz o projeto, né, de cinema e de fotografia, que é o Olhar Circular. O Pedro Tostes, né, com o livro dele. Que, aliás, deu uma repercussão muito boa com a do Pedro Tostes, né? A galera falando. Nossa, o pessoal adorou. E que entrevista, cara, né? super alto astral, que entrevista, que alto astral. O P,10, que falou sobre rap, falou Muito sobre o trabalho massa. dele como professor e, né, a ligação da literatura com o rap. E agora vamos chamar aqui a nossa Vamos chamar uma convidada premiada, né? Premiada. Eu costumo brincar que eu só ando com escritor premiado, gente. Se não foi premiado ainda, Não eu serve. vou reconsiderar, tá no meu círculo de amizades. Escritora Eu só ando com escritor premiadíssima premiado. Então, eu vou chamar a nossa escritora, logo menos vocês vão saber quem é, de quem se trata. Ligue pra ela, vamos ver se Uma ela vai pessoa nos atender, maravilhosa. né? Vamos lá, vamos ter fé. Aí, tá chamando. Alô? Alô, Aline Bey? Oi, linda! Aline Bey, nossa convidada. É a nossa convidada, Oi, vocês gente! tá no ar, no podcast Rabiscos. Nossa convidada premiada. Nossa convidada premiada, que ganhou aí o Prêmio São Paulo de Literatura. Chiquérrima. Parabéns! Obrigada, A gente. gente Que queria- delícia ficar no ar assim. Que delícia ficar no ar premiada, né? É muito bom, né? Eu já gostava de ser sua amiga. Agora que eu sou sua amiga e você é premiada, então eu nem tô cabendo em mim. Ó, Aline, o prêmio não me surpreendeu, viu? Eu tive o prazer de conhecer você na Flipossa, a gente gravou junto pro Margens. Ah, E querido. foi quando eu conheci o seu livro, né? Que eu peguei até contigo, eu li o livro. E não foi surpresa nenhuma, porque é um livro muito, muito bom, muito diferente. E a gente ficou muito feliz quando você foi aí contemplada pelo Prêmio de Literatura de São Paulo. Então, eu acho que é merecidíssimo e a gente é super entusiasta aí do seu longo caminho pela frente. Muito obrigada. Fico muito Eu ia feliz. ficar surpresa se não tivesse ganhado, Eu né? também. E se ganhar só esse também eu vou ficar bravo. Eu vou falar, como assim? Entendeu? Vou arrumar rolo com o jurado de outros prêmios, porque é merecidíssimo. Pra quem não... Não, lindos, olha, eu estava muito bem acompanhada na minha categoria, muito bem acompanhada pelo Thiago Pejol, Mauro Paz e o José de Almeida Júnior, com uns livros incríveis. Então a gente estava Legal. todo mundo assim, ansioso e ao mesmo tempo torcendo um pelo outro. Foi uma energia muito linda ontem, foi Ai, que incrível. bom. Isso não é nenhuma demagogia, a gente estava de mão dada, assim, então tava a coisa mais linda do mundo. Pra Foi quem muito tá ouvindo legal. a gente, o livro da Aline é O Peso do Pássaro Morto, que eu costumo falar pra todo mundo que eu indico o livro, que vem falar comigo. Até falei com o Humberto aqui na Flipossa também, que o livro ele é uma experiência literária mesmo. Ele foge muito do tradicional, né? Eu acho que ele surgiu, verdade. o livro surgiu de uma oficina, não foi, Aline? Do Marcelino. Exatamente. E o Na- Marcelino todo estranho, né? Pra ensinar, aquele estranho bonito, gostoso de aprender. E quando eu li esse livro, é uma coisa de imersão tão maluca que, ao mesmo tempo que parece que ele não tem sentido, o fato dele ter aquelas frases soltas, aquela coisa cênica, coloca a gente de um jeito tão visceral na literatura que eu achei demais. Ai, que bom, fico feliz que o estilo tenha te trazido experiências sensoriais, porque esse é o meu objetivo mesmo. Ficava tentando descobrir como deixar meu texto mais plástico, mais estético, e aí acabou surgindo esse jeito de dizer, e fico feliz que ele tem me levado em lugares que eu não imaginava, assim, porque ele é muito esquisito, muito pessoal, então é muito legal que esse estilo esteja sendo abraçado pelas pessoas, eu estou muito feliz. Como que quando você participou aí da oficina, começou a desenvolver o livro, né, foi contemplada, como que você se sentiu segura a ponto de falar assim, não, agora eu tenho uma história, agora eu estou confiante para jogar no mundo, para me desprender aí do
do meu pássaro morto que vai voar, né? O pássaro morto que voa. E como que foi esse estalo na sua vida? O que aconteceu que você falou, não, beleza, agora foi, agora já não está mais na minha mão, já está nas mãos de todo mundo? Assim, o pássaro, ele nasceu antes da oficina do Marcelino, um pouco. Eu comecei a escrever o livro e aí eu li na internet que o curso dele ia ser um concurso, uma oficina concurso, e que daí proporcionaria a publicação do livro. Então eu imaginei que esse seria um jeito muito bom de tentar publicar, porque como esse meu jeito de dizer assim na página, ele me causava um pouco de dificuldade de publicação também, e eu não queria deixar pra lá, eu queria fazer do jeito que eu queria fazer, eu queria escrever exatamente o livro que eu queria escrever, né? E aí eu achei que a oficina seria maravilhoso, porque o livro seria publicado da maneira que eu escrevesse, né? Uhum. Então foi mais essa tentativa de publicar através da oficina. Não foi exatamente a oficina que me fez querer publicar, eu já queria. Entendi. E aí eu percebi na oficina, exatamente, eu percebi lá que meu livro teria alguma chance de ser publicado exatamente do jeito que eu queria que ele fosse publicado, que só me interessaria publicar dessa maneira, porque escrever, eu já escrevi há um bom tempo pela internet com muita liberdade, então eu queria continuar tendo liberdade, sabe? E aí a oficina do Marcelino caiu assim como uma luva mesmo. Aline, o júri descreveu o teu livro como um romance forte com linguagem inventiva e poética, e aí eu queria que você contasse como é que você chegou exatamente nessa linguagem, né? Eu sei que você estuda muito, que você pesquisou muito, como você acabou de falar, você já escreve há bastante tempo, mas como é que você encontrou essa voz narrativa? Como é que você conseguiu achar essas quebras no meio do texto que dão um ritmo todo próprio, todo especial e que fazem o pássaro ser esse puta romance que ele é? Eu não sei, eu não consigo ainda perceber qual é a minha técnica totalmente. Eu sei que o meu trabalho ele é muito espontâneo. E eu leio muito, muito mesmo, desde sempre. E fiz teatro por um bom tempo. Então, o teatro me ajuda muito a criar, porque eu tento me colocar no lugar do personagem, no lugar do pensamento de ação do personagem, que era uma coisa que a gente fazia muito no palco, né? E quando eu vou escrever, eu trago muito dessas experiências que eu tive lá atrás, apesar de não ser a mesma coisa, tem muito em comum o fazer teatral e o fazer literário. Então, eu acho que eu vou utilizando todas essas experiências, e quando eu pensei em escrever O Pássaro, eu sabia que eu queria escrever uma história por idade da personagem. Então, eu fui tentando me colocar em situação dessas idades. Eu sabia que era uma menina que envelheceria, que viraria uma mulher e uma senhora, e foi tentando me colocar em situação, me colocar no pensamento dessa menina que começa a perder coisas na vida como todos nós, e de repente ela começa, toda a estrutura que ela tinha criado para ela começa a desmoronar, e como que ela ia reagir a tudo isso. Então foi um jogo cênico mesmo, de se colocar em situação através da linguagem, no caso do pássaro, porque quando eu fazia teatro era através do corpo, da voz, da fala, né? E foi assim, fluindo de maneira muito espontânea mesmo. Eu acho interessante que a personagem, acho que é dos 8 aos 50 anos que ela vai, no comecinho ela tem uma observação bem lúdica, bem poética, né, da vida, eu achei. E a gente vai amadurecendo com a personagem, a gente vai vendo a crueza. Eu até queria perguntar assim sobre isso. Como é que foi escrever uma linguagem futura à idade que você tá, Aline? Tipo, porque acho que pro passado a gente recorre muito à pessoa que a gente foi quando tinha ali 8 anos, igual começa a idade da personagem. Mas como é que foi fazer ela com uma idade posterior à idade que você tem, assim? Que recurso que você usou? Eu li bastante, né, alguns livros de mulheres com uma voz literária que já estão à frente da minha idade, mas basicamente eu tentei pensar, como estava dizendo, com a cabeça dessa personagem. Então eu não pensei muito em mim, era como se eu fosse uma esponja, que eu pudesse captar a experiência dessa mulher, de alguma forma transferir a voz dela para a página. E eu fosse apenas um canal. E é claro, a gente vai acessando tudo que a gente já viu na vida, todas as pessoas que a gente conheceu. É o Frankenstein, né? Tudo que a gente já leu, tudo que a gente já viu. E aí você vai colocando... A André Del Fuego falou lindamente sobre isso, que quando a gente vai escrever, é como se a gente entrasse num elevador e descesse. O elevador ele desce, vai lá para baixo. E que é esse estado de concentração, né? E a gente acessa tudo que a gente tem direito, assim, quando vai escrever. Fica tudo à disposição do autor.
por conta dessa concentração, né? Eu acredito muito no poder de concentração para escrever, mais do que na inspiração. Eu acho que a inspiração, ela pode acontecer, é um estado de graça, porque alguma coisa te despertou, mas assim, ela não é recorrente, não é uma coisa que você pode esperar a inspiração para trabalhar, né? Quando a gente escreve profissionalmente, a Jéssica sabe muito bem disso, a gente precisa entregar as coisas. Então eu acho que a literatura, ela também precisa ser entregue, né? E então a gente tem que trabalhar mesmo não estando naquele dia mais inspirado. Então eu procuro sempre me concentrar bastante e tentei fazer isso da melhor maneira que eu pude com a idade que eu tinha na época que eu escrevi O Pássaro. É um desafio enorme, né? Legal. E como que você vê esse cenário? Assim, a gente está falando de prêmios, né? Quando envolve prêmios, envolve competições. Quando envolve prêmios literários, envolve competições artísticas, né? Que nada mais é do que julgamentos de terceiros sobre determinadas obras, determinadas criações. A gente até falou aqui num dos episódios, na visão até do Murakami, que tem um livro que chama Romancista como Vocação, que ele questiona um pouco, né, o escritor que escreve muito para prêmio ou não. Então, eu acho que você hoje, como uma vencedora, e eu acho que por mérito mesmo, pela qualidade do seu livro, mas como que você enxerga esse cenário competitivo da literatura, o cenário dos prêmios, e o que você acha que isso influencia hoje, assim, esse tipo de reconhecimento? Eu acho que assim, eu sou muito nova nisso, né? Tô começando realmente agora e Seu livro de estreia, né? Pois é, e para mim eu vejo o prêmio como algo muito positivo para todo mundo, porque o livro acaba ganhando, todos os livros acabam ganhando uma divulgação que não ganhariam, né, se não existissem esses prêmios. Os finalistas, para mim, eu acho que está todo mundo no mesmo nível. A Maria Valéria Rezende fala isso, né? Você ganha um prêmio por um triz, porque poderia ser qualquer outro. E são livros que já estão num estágio muito bacana, artístico e tal. E como o Prêmio São Paulo fez, e eu acho isso lindo, eles fizeram um bate-papo com a gente, reuniram os autores para conversar com o público, divulgaram o livro. Então não foi só o prêmio em si, foram encontros. Eu acho que todo prêmio devia ter isso, sabe? Fazer mesa com os autores, deixar os livros expostos na biblioteca. Isso é o mais importante, porque não adianta nada você ganhar um prêmio e ninguém ficar sabendo, e isso não chegar no leitor. Eu acho que fazer o ego do escritor, talvez. Exato, né? Ou talvez pagar as contas, que todo mundo precisa mesmo, mas é uma questão também do livro chegar no autor. O produto final é o leitor, né? Então, o que o prêmio pode acrescentar para que esses livros que são finalistas, semifinalistas, cheguem no leitor? Então tem que divulgar as listas mesmo, porque toda vez que sai lista de prêmio eu anoto tudo, eu falo, nossa, preciso ler esse cara. Eu sou assim também. Então, assim, porque, né, você fala, nossa, eu tenho esse livro, eu tinha esquecido. Tanto livro, tanta gente produzindo, tanta coisa legal, que a gente até esquece. O prêmio também dá aquela lembrada. Olha esse livro aqui, que bacana. Até a Gisele Mirabai veio aqui, ela também foi premiada pela Kindle, né? Eu conheci o livro maravilhosa. Excelente livro, inclusive. Sim, eu só ando com escritora premiada, né? Assim, então... assim, não tem possibilidade de... Não tem, brincadeira. não tem. Aline, você fala que você lê bastante, né? Inclusive, acabou de mencionar que você anota os vencedores dos prêmios, e eu também sou essa pessoa, assim, eu vou printando tudo que eu vejo de livro na internet, eu falo, quero ler todos, faço uma lista imensa, nunca vou esgotar, claro, mas a gente tem um quadro aqui no podcast que é para saber o que a gente encontra na estante das pessoas e o que você tá lendo. Então, o que a gente acha na tua estante e o que você tá lendo agora? Caramba, bom, a minha sorte que eu dei é que eu tô cheia de livros aqui ao redor, então eu vou falar os livros que eu tô vendo aqui, né, que estão dando soco no meu quarto. Tá bom. Eu acabei de ler um da Herta Miller, que chama Sempre a Mesma Neve e Sempre o Mesmo Tio. Nossa, que bonito. Que é um livro de ensaios. Gente, essa mulher, eu nunca tinha lido essa mulher. Ela é gigantesca, é absurdo. Tem que ler. Ela é uma não conheço, mas amei o título. Como que ela chama? Herta Miller. Herta Miller. Ela ganhou o Nobel, ela é da Romênia, mas depois por conta da guerra e da ditadura, ela foi morar na Alemanha. Sim. Eu sei quem é essa pessoa, eu nunca li. Não, mas ela tá viva e ela é uma mulher incrível, e a gente precisa ler essa mulher, gente. Legal. Eu vou ler cada vez mais, adorei. Eu tenho um livro que eu amo, que eu li recentemente também, que chama Stoner, que é do John Williams, que é um americano, que lançou esse livro, lançou o Butcher Crossing, lançou o Augustus, e ele é um autor que na época que ele lançou as coisas dele, ele não foi muito bem, ele não foi reconhecido. E é impressionante que um autor desse tamanho não tenha sido reconhecido na época dele, sabe? Eu não sei qual que foi
qual que foi o erro aí de escuta, mas é um livro gigante, assim, uma coisa maravilhosa. Amo o trabalho dele. Eu tô com um para ler aqui da Isabela Figueiredo, que eu tô muito curiosa. Esse eu ainda não li, mas ele tá aqui já na ponta da pilha, que chama Caderno de Memórias Coloniais. Tá todo mundo falando. Ai, eu preciso ler. Eu ganhei esse livro da editora. É um E ainda livraço, não li, assim. mas eu li o outro dela. Eu conheci a Isabela, ela é incrível. E tá na minha lista, assim, tá no topo. Tô igual você, assim. É o livro que eu enxergo. Agora que eu olho pra... Olha que eu olho pro lado, ele tá lá. Olha, Jéssica, me leia. Eu comecei a ler o da Juliana Leite, que ganhou o prêmio Sesc agora, o Entre as Mãos, um livraço. Meu Deus do esse eu céu. não li, mas já quero também. Anotado aqui Gente, também. não. Lindo, o que mais que eu posso dizer? Tem o Campo de Sangue, da Dulce Maria Cardoso, que é o primeiro romance dela. Lindo, 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 que mulher maravilhosa. É a portuguesa, né? É a portuguesa. Ela é muito incrível. Ela é muito incrível. Tem o da Silvia Plath, que eu li recentemente, que é A Redoma de Vida. Eu amo esse que livro. acabou Eu amo esse comigo. livro. Eu ainda não li, tá? Nossa, Confesso. eu sou que apaixonado esse é um que eu ainda nesse não livro, de li. paixão. Gente, esse livro é assim, absurdo. Aí tem as mulheres da minha cabeceira, né? Matilde Campilho, Ana Martins Marques. A gente não falou do Matilde Campilho hoje. Hoje a gente ainda não falou A gente da fala Matilde dela todo episódio, praticamente. Gente, não, essa mulher é uma musa. Ela é uma musa. Ela, a gente quer muito ela. Todo mundo quer a Matilde, que ela é maravilhosa. Ela é de um tamanho, assim, não tem o que fazer com essa mulher. Ela é muito incrível. Ela é demais. E quem mais tá na minha cabeceira, gente? Todas essas mulheres maravilhosas. Agora, a Carol Rodrigues com o Sem Vista pro Mar. Incrível, livro lindo. Celes Manioto com Deus Desterro. Gente, que mulher maravilhosa. A gente tá fazendo uma assim, entrevista pra Sheila também aqui no podcast. Verdade, Muito né? em breve ela virá. A Sheila me deu uma força e tanto aí. E claro, eu só fico com escritoras premiadas, né? Reforçando, premiadas, né? Um Reforçando. abraço pra Sheila aí. Vou mandar um abraço Ela- pra Sheila. Foi a Sheila que me apresentou pra Aline, E a pessoalmente. Sheila me deu uma então ela força nos danada juntou. atualmente aí. A Sheila fez a... É o quê? A leitura crítica Leitura do livro crítica do meu Tadeu. livro novo, ela que trabalhou nele. Foi incrível Ela é aí. muito maravilhosa. Ela me deu, nossa, Ai. ela me deu material fantástico pra trabalhar. Gente, sabe um outro livro lindo que foi recém-lançado, que a gente precisa, todo mundo tem que ler, eu li e adorei? Com Conta pra Armas gente. Sonolentas, da Carol. Eu já li esse livro, Eu não eu já li falei ainda. dele aqui no A podcast. Jéssica já falou dele, eu não li, mas eu tô muito curioso. Jéssica, me fala, que livraço. Que 3 partes, livro 3 incrível, mulheres. maravilhoso. A gente discutiu ele no clube do Humberto, né? Que o Humberto Conzo Júnior, do Primeira Prateleira, tem um clube do livro de literatura contemporânea. E ele foi um dos livros da discussão. E que livro, né? Que fantástico, que maravilhoso. 3 protagonistas incríveis, um único destino. Eu amei muito. E ele me lembrou demais um livro de uma escritora cubana que chama A Ilha dos Amores Infinitos. Ela chama Daina Chaviano. E aí também são mulheres e são histórias de família. É um livro muito incrível. Eu sempre toda vez que me falam do livro da Carol, eu lembro desse, porque tem muito a ver, assim. Tem uma ligação. Fica também essa dica Olha desse livro só. maravilhoso. Eu já anotei aqui, porque esse eu não conheço. E você, Tadeu, o que você tá lendo? Eu reli, na verdade, o Flores de Alvenaria, do Sérgio Vaz. Aliás, todo muito mundo bom. que me pede indicação, eu quero começar a ler poesia, o Sérgio Vaz é uma pessoa que eu indico, porque é uma linguagem muito acessível e muito profunda também. Eu reli essa semana, eu reli o livro dele com algum nó na garganta, mas valeu a pena. E você, Jéssica? Eu não vou nem falar do Sérgio Vaz, porque eu quero dedicar um programa Vamos ligar pra ele qualquer dia? A gente vai ligar pra ele qualquer dia, vamos. porque ele é maravilhoso. O Sérgio Vaz tem que participar. Ele tem que Ele também, participar. a gente sempre cita ele. Eu vou fazer aqui com ele, porque ele é muito maravilhoso, eu amo ele. A gente sempre cita ele aqui também, né? Sim, todo programa a gente fala da Campilho e do Sérgio Vaz. Mas eu tô lendo um livro... Daqui a pouco eles vão cobrar os Eles direitos vão cobrar autorais aí. royalties. Os indevidos de... São os padrinhos do programa. E do Paulo Coelho. A gente sempre acaba nele também. Porque a gente sempre usa ele como exemplo de alguma coisa, né? O Paulo Coelho sempre tá lá. Maldito da literatura, enfim. Mas eu tô lendo um livro muito incrível. Ele foi lançado pela editora Leia. Chama Falsa... O título é péssimo, assim. Eu daria outro título, mas ele chama Falsa Acusação, Uma História Verdadeira. E ela disse que foi estuprada, a polícia disse que ela está mentindo. E aí é a história de... Quem que é o autor?
São 2 autores, são 2 homens, T. Christian Miller e Ken Armstrong. Eles foram vencedores do prêmio Pulitzer. Eles são jornalistas e eles investigaram uma história em que uma jovem de 18 anos que vinha de lares adotivos nos Estados Unidos e tudo mais, ela relatou uma situação de abuso e a polícia desacreditou dessa história dela. Só que o abusador era um cara que já tinha feito várias vítimas de estupro, ele era um cara compulsivo, e ainda estou na metade assim, do livro, mas é uma grande história, uma grande reportagem, e eu fiquei muito feliz por ver 2 homens, 2 jornalistas engajados para tentar provar que ela tá falando a verdade e a polícia tá equivocada nesse caso especificamente. Então, um puta livro, eu recebi da editora, fiquei muito feliz, assim que eu recebi, eu já comecei a ler, ele ultrapassou todos os outros da fila, porque é um assunto que eu acho que é muito importante, enfim, a gente discute muito sobre isso. Fica a dica também para você, Tadeu, que é advogado. Então, eu acho que é legal isso, porque quando eu gosto desses livros, desses autores que vão pesquisar a fundo histórias, em especial de assassino, que passa a conhecer a história do assassino, começa a mudar um pouco a visão em relação aos acontecimentos criminosos. Eu costumo até dar o exemplo, quando teve aquela barbárie higienista do Dória em São Paulo, na Cracolândia, que um dos meninos que foi pego na Cracolândia era o Andres Richthofen. Eu sempre falo isso nos debates. Sim. Eu lembro que causou uma comoção muito grande na sociedade, porque coitado desse menino, né? Ele foi vítima, né? A irmã matou os pais e tudo mais. E eu achei muito bonito que ninguém falou mal do Christian, porque todo mundo conhecia a história do Christian. É Andres. Christian é o assassino. Andres. Ninguém falou mal do Andres, porque todo mundo conhecia a história do Andres. Sim. E ele é branco, só que todo mundo da Cracolândia tem uma história. A gente tem que lembrar que ele é branco, né? Sim. E o fato de conhecer a história, porque todo mundo da Cracolândia tem uma história. Então, se a gente passar a conhecer a história de todo mundo, a gente vai ser solidário a todo mundo, né? Sim. Não vira um número, assim. E eu gosto desses livros justamente por isso. Essa história na verdade, ele não é um assassino, ele é um estuprador. E é um caso raríssimo, acho que o Tadeu, que é advogado, pode falar mais, de que o estuprador não mata a vítima e ele não é um amigo, nem um conhecido das vítimas. Porque, no geral, os estupros ocorrem com pessoas conhecidas, aproveita uma situação, que estão no seu entorno e tudo mais. E esse é um caso totalmente diferente. E aí conta a história dele, o porquê que ele é assim. E a gente, em vários momentos, eu fiquei sensibilizada com a história de vida dele e do porquê que ele faz isso. É um distúrbio, enfim, como eu disse, ainda tô na metade. No próximo podcast eu vou poder falar mais sobre o livro. Tem até o do Truman Capote, a Sangue Frio, né? Que é muito exemplificativo disso também. O envolvimento do escritor com a história toda. Sim, né? sim. É muito legal. Essa coisa do autojornalismo, né? Que o pessoal fala atualmente. Assim, a gente volta a falar aquilo, que o papel da literatura no ponto de observação, né? O livro da Aline mesmo, né, Aline? Assim, você observa as relações, né? Com o cachorro, com os pais, com a sociedade, com os amigos. E quando você consegue ter uma sensibilidade humana nas relações, a literatura entra de sola. É ela que te faz isso. Ela fala, olha, as relações têm conteúdo. Elas não são imediatistas apenas, elas não são só de informação, elas não são só de cliques. Elas são também com conteúdo, né? E essas histórias policiais fazem a gente sentir muito vivo, né? Sim, ou raiva, ou alguma coisa. No caso do livro da Aline, a única coisa que eu sinto é compaixão. Eu quero pegar a personagem e abraçar ela, eu quero ser amiga dela. Você sabe, Jéssica, que me falam isso às vezes, que tem vontade de abraçar a personagem, acho tão bonito isso, né? Porque eu super quero abraçar ela precisa de uma amiga, ela precisa de um abraço, né? Ela precisa. É tudo que ela precisa, assim. E aí é muito triste, assim. É uma história muito dolorosa, apesar de muito bonita, mas é uma história muito dolorosa, né? Eu terminei, assim, num abismo, né? Eu terminei com um buraco no peito. Eu falei, nossa, por que a Aline fez isso com a gente? Mas eu acho que a grandiosidade do livro tá nisso. Ainda comentando do prêmio, né, e falando dessa grandiosidade, eu fiquei muito feliz porque foram 3 mulheres que ganharam o prêmio, né? Foi a Ana Paula com o romance, a Aline na categoria com menos de 40 anos e a Cristina Judar, que também é uma super amiga minha, que ganhou na categoria acima de 40 anos com um super romance também, que é o 8/7, com uma linguagem super inovadora,
que eu gosto muito também. Inclusive, a gente precisa trazer a Cristina aqui, porque ela é muito maravilhosa, é uma pessoa incrível também. E aí, ela é muito maravilhosa. Eu queria saber, assim, como é que você vê essa premiação para 3 mulheres, feita por 3 livros, e assim, num momento que a gente vive, que é um momento tão triste, tão desgostoso, tão odioso, tão de desvalorização, mais uma vez, daquilo que a gente avançou em relação à valorização da mulher. Então, é quase um refresco, né? É quase um bálsamo esse prêmio. Como é que você viu isso estando ali sendo premiada? Cara, foi histórico, né? Nunca tinha acontecido isso de 3 mulheres serem premiadas. E a secretária da Cultura conversou comigo e ela falou: não foi porque são mulheres, não. Quando a gente viu o final do resultado e olhou, falou: caramba, são 3 mulheres. Que legal. Mas isso que é o mais legal, né? Porque são 3 puta livros escritos por mulheres. Mas assim, são 3 puta livros. E isso é muito incrível. Eu fiquei muito feliz de ter ganhado justamente, né, acompanhada por essas escritoras tão poderosas. Acho que ainda potencializou ainda mais a alegria do prêmio, porque acaba sendo ainda mais político. Como a Jéssica falou, nesse momento que a gente está vivendo, como a gente precisa de mulheres empoderadas, como a gente precisa dessa luta feminista, como a gente precisa de literatura, como a gente precisa de bons livros do nosso lado, escritores e escritoras trabalhando juntos, né, artistas e todo mundo conectado. E foi o que eu senti ontem. Assim, as meninas ficaram muito orgulhosas, muito felizes, e foi a Noite das Mulheres, e aplausos assim, por todo mundo, sabe? Então o que eu senti foi isso, que tem jeito, é possível, a gente precisa ficar junto, resistir com a nossa arte, com o nosso trabalho, porque é o único jeito que a gente tem de sobreviver, é estando juntos e resistindo com o nosso trabalho. Legal. Foi uma noite memorável, gente, memorável. A gente tem um quadro novo aqui no podcast que chama A Vida Piora a Arte. E falando em mulheres, eu trago hoje, eu vou ler 2 notícias aqui, a gente vai comentar sobre elas e você participa com a gente. Falando sobre mulheres, né? Saiu no El País, que é a editora Renascimento, que tá indo atrás dessa história, né? Que ela resgata a obra de Maria Lejarraga, a mulher que escreveu as obras com as quais o marido, Gregório Martinez, conheceu o sucesso. Ela era uma romancista e dramaturga, e morreu pobre e exilada, né? Então, a matéria é bem bonita, fala que ela escreveu em silêncio, na solidão entre 4 paredes, longe dos aplausos para as peças que saíam de sua pluma. Seu nome é ausente, uma sombra, um vazio e uma história dolorosa. Ela escrevia e o marido assinava, e ele teve todo o sucesso e toda a fama, né? Cabe bem dentro do que a gente tá falando, entre os papéis das mulheres. Cabe. Eu acabei de me lembrar que eu já escrevi várias letras de rap. Tem como a gente reclamar isso em algum lugar? Tadeu, que é advogado, Vamos conversar. Eu já escrevi umas letras de rap na vida. Mas olha que loucura que essa matéria. É muito louco, porque... Não é possível, né, gente? Não, eu tô brincando, né? No caso das letras de rap, é claro que você fala, põe essa palavra, faz tal rima, mas é totalmente diferente você escrever uma obra pra outra pessoa assinar, né? E que loucura. Olha isso. Não, e às vezes a mulher nem assim, ela tava num lugar de opressão tão denso que ela não consegue nem tomar partido da própria arte e dar a volta por cima e pegar a vida dela na mão, né? Da opressão ser tamanha por tanto tempo que ela silencia a gente, difícil até a gente voltar a falar, gente. É muito sério. E ela faleceu recentemente, ela faleceu em 1974. Ela já morreu? Poxa, que triste. 74, então ela morreu sem ser reconhecida. E aí é uma editora que está fazendo esse trabalho de investigação. Então, a editora Renascimento, eles vão lançar essa obra contando a história dela aí. Não, e que história, que me lembra importante, né? Sim, Aline. Isso me lembra um pouco um livro que eu li que chama, não sei se eu estou errando o nome, mas Meninas que Vestem Preto, eu acho que é esse o nome. É uma antologia de poemas de mulheres da época beat, que foram, assim, internadas pela família, se suicidaram, os escritos foram queimados pela família, assim, coisas absurdas, porque ser escritora naquela época era impossível, era simplesmente impossível, você era considerada louca, né? E os homens lá, brilhando, lançando livro, fazendo sarau, e as mulheres não apareciam, assim. E era como se não tivesse esse registro de mulheres que escrevem dessa época, e tinha muita gente fazendo coisa muito linda. E quanta coisa se perde, né? Nessa, assim, de queimar escrito, se matar e tal. Olha que
Que Olha o tamanho barbaridade, dessa né? tragédia, que barbaridade. Não, né? queimar escrito pra mim é uma coisa muito é muito desumana, é muito triste, você apaga, né? Nossa. É o apagamento da história. Ainda bem que hoje a gente tem a internet, né? E que é uma Exato. coisa que a gente muitas vezes é contrário a isso e fala, eu não vou colocar na internet, porque eu acho que o livro de papel dura muito, mas assim, ninguém nunca vai conseguir apagar os algoritmos e o que tá sabe, o que tá ali na internet, dificilmente você vai conseguir apagar esse rastro. Então, que bom que às vezes a gente tem isso que tem uma durabilidade maior. Mas ainda comentando essa notícia, a gente não precisa ir muito longe nem muito distante. A autora do Harry Potter, a J.K. Rowling, ela só assina J.K. Rowling, né, que é Joanne Rowling, porque lembra um nome mais masculino, é muito inspirada no J.R. Tolkien, que é o do Senhor dos Anéis. E os outros livros dela, ela assina com pseudônimo masculino também, como se fosse né? um soldado, né, americano. Eu tenho A Hora do Cuco, né? E tem um outro que ela assina com um pseudônimo masculino. E demoraram pra descobrir. Demoraram quando demais saiu, né, pra que era descobrir. ela, né? Sim, e, inclusive quando ela lançou Harry Potter, não sabiam que era uma mulher que escrevia. E ela foi muito negada nas editoras por ser uma mulher escrevendo, né? Então, assim, a gente tá falando de coisa de 20 anos atrás, né? Harry agora, Potter né? tem 20 anos. Então é muito. E assim, esses novos livros dela tem o quê? Nem 10 anos que ela lançou isso. Ela já era mundialmente famosa com Harry Potter. E ela precisou se valer disso, né? Então é muito celebrativo que a gente tenha 3 mulheres vencendo um prêmio de literatura, né? Da maior cidade, do maior estado do Brasil, com a própria literatura, né? Sem precisar se valer disso, ainda que num momento politicamente muito tenso, muito triste. Que bom que a gente tem isso, né? É verdade. Se torna ainda mais político o prêmio por conta do momento histórico que a gente está vivendo, né? É triste, mas é necessário. Essas coisas precisam acontecer justamente nesses momentos, porque é aí que a nossa força de resistência, a gente se fortalece quando a gente vê pessoas que nos representam, né? Ali no lugar, ocupando espaços importantes. A gente se fortalece demais. Então é muito bom estar nesse lugar hoje e sei o quanto as mulheres me inspiraram por tanto tempo antes e vão continuar me inspirando por muito tempo depois. Clarice Lispector é uma delas, e que mulher, né, que escreveu também numa época que não... Difícil, a Lígia Fagundes Telles e todas essas grandes autoras que temos, né? E eu acho que a literatura nunca teve tão militante também, né? A gente estava até falando, você podia até falar, Jéssica, da treta do Booktuber, porque entra um pouco nisso, porque foi uma menina notícia triste também, que né? foi defender uma posição totalmente conservadora, de extrema direita. É uma notícia que a vida piora a arte também, É uma notícia que a vida piora a arte. É super, a gente precisa fazer um livro disso. Coloca-nos a par. Eu acho que a Aline acompanhou, não sei, mas a Booktuber, a Tatiana Feltrin, é a segunda polêmica grande que ela se envolve aí em um espaço de 2 meses. Ela, via Twitter, ela endossou comentários da deputada Ana Campanholo, que venceu no Rio Grande do Sul e que propõe que os alunos filmem as aulas dos professores dentro daquele conceito do escola sem partido, porém ela mesma vai dar aula com camiseta de candidato, né, hoje futuro presidente, e que a Tatiana Feltrin endossou esses comentários e criticou quem era contrário à escola sem partido, ou seja, apoiou via Twitter quem era contrário à escola sem partido, apoiou, né, o projeto da escola sem partido, sendo uma professora, e não satisfeita, ela bloqueou todo mundo que questionou ela sobre essa postura. Isso desembocou na TAG, o clube de assinaturas, porque um assinante quis cancelar a assinatura, alegando que a TAG tinha um contrato com a Tatiana. A TAG disse que tinha, mas fez a postura isenta, não vamos comentar, não vamos censurar ninguém, não sei o quê. Aí a coisa foi engrossando, mas assinantes foram cancelando as assinaturas, e à noite a TAG resolveu se posicionar oficialmente, dizendo que tinha suspendido o contato com a Booktuber, que inclusive teve uma debandada tão grande de inscritos no canal que ela precisou ocultar o contador de inscritos, porque ela era, acho que o canal de literatura, de resenha literária mais acessado, e aí ela precisou ocultar isso, enfim. E aí virou uma bola de neve, né? O pessoal brigando muito na página
no grupo da TAG no Facebook, e é um exemplo de como que a vida pode piorar a arte, né? Porque eu, de verdade, isso eu não mostra consigo... o papel militante da literatura hoje, como que tá forte, e eu né? não consigo entender como que pode uma pessoa ser professora, como que pode uma pessoa ler tanto como ela lê e realmente acreditar que você filmar um professor intimidando ele em sala de aula por ele trazer coisas que são históricas, né? Porque uma coisa é você falar de doutrinação, o que não existe, outra coisa é você falar de uma coisa histórica, né? Uma coisa é você dar uma aula falando da ditadura, né? Ou ela também nega que a ditadura existiu. Então, assim, é muito complicado, né? Eu achei, enfim, deselegante. Eu acho que o pessoal tem todo o direito de questionar, inclusive a TAG, sobre a parceria e outras editoras também. Acho que não cabe. Mas eu acho que é um momento que pode acontecer isso. O que está acontecendo, isso. Tá acontecendo isso. E eu acho que é positivo, porque eu acho que você cobra posturas, né? Porque eu acho que extrapola também a questão política, né? Eu acho que é uma questão que é humanitária, né? Você vai tá muito além de qualquer partidarismo, né? Dando seguimento aqui, vamos para a segunda notícia, então. Aline, alô, eu acho que caiu. Alô, Aline? Caiu a ligação com a Aline. Caiu a comunicação. Eu vou tentar ligar de novo pra ela. Por isso que eu tô vendo que eu tô louca aqui falando. E a Aline tá muito quietinha, né? E ela não é quietinha assim. Então eu vou ligar de novo aqui pra ela. Liga de novo. Vou ligar de novo pra Aline. Vamos ver se ela vai nos atender. De repente a bateria acaba, né? Sei lá, pode ser isso também. Serviço não disponível. Ih, a Aline derrubou a nossa entrevista. Eu acho que... Vamos continuar. Eu acho que a ligação a gente dela perdeu caiu. Contato com a gente Aline. perdeu contato aqui com a nave. Tentamos ligar novamente, não deu. Ela deve ter acabado a bateria, muito possivelmente. Meu celular faz dessas. Terminamos essa parte da treta, né, do Booktube. Eu tava aqui enlouquecida, ensandecida, brigando, falando pra caramba com a Aline, que me deixou no vácuo, mas tudo bem. Vamos finalizar com essa última matéria, então, que eu falei, a gente comenta a nossa. Vamos lá. A Mulher que Arriscava a Vida por Hitler 3 vezes ao dia. É um romance que está ressuscitando a história de Margot Wolk, que é a única sobrevivente do grupo de 15 provadoras organizados para que o ditador não morresse envenenado. Então, todas as manhãs, durante 2 anos, essa mulher experimentava, ela e mais 15 mulheres, experimentavam a comida do Hitler para ver se ele morreria ou não. Eu achei isso muito emblemático, eu acho que esse livro vai ser muito legal. Vai ser agora em 2014, ela faleceu em 2014, então é uma história recente também. E quis falar porque é uma matéria que vale muito a pena a gente... pelo menos ter atenção na obra, né? Eu acho que tem muita literatura em torno, né, da obra do Hitler. Eu acho que se todo mundo tivesse lido, né, em torno da vida, se todo mundo tivesse lido, a gente não estaria na situação política que a gente... menos problemas, né? Mas eu sei que a Todavia tá para lançar, ou a Todavia não, perdão, a editora Leia mais uma vez tá para lançar, se já não lançou, um livro falando, acho que é Por Dentro da Mente do Hitler, ou alguma coisa assim. É o que você leu? Você já falou, você já comentou, eu tô muito louca, eu tô voltando ao assunto. Que é muito bom. Mas é um livro que eu quero ler também, porque eu acho que é muito interessante. São os relatórios psicológicos do Hitler na época que eles levantaram para fazer o estudo dele. É muito legal. Sim, eu acho que devia ser obrigatório dentro da escola com partido. Porque já que ele é um ídolo, melhor, né? Devia ser obrigatório. Então, ler esse livro sobre ele, né? Então, vamos finalizando, então. Vamos, perdemos contato com a Aline, que pena. A gente tentou falar com a Aline. Aline, um beijo Aline, nosso desculpa, aqui. Um beijo. E que bom que você participou com a gente. Foi muito legal. Foi muito legal. É sempre bom ter você. Você tem dicas e opiniões e tudo que são muito grandiosos e muito válidos. Fica aqui nosso agradecimento sincero. Quando vier apostos, a gente te traz aqui no estúdio, você grava pessoalmente. Fica a dica pro livro da Aline, que é O Peso do Pássaro Morto, e o convite também, dia 21, a gente vai estar no Sesc Pompeia, a Aline e a Giovana Madaloso conversando comigo legal, no Lá na Laje. A gente vai falar sobre solidão cinematográfica, então até que ponto que a solidão é imagética, até que ponto que ela cria roteiros, até que ponto que ela desemboca nessa literatura que a gente está falando. Fera. Vai ser uma mesa bem legal, vai ser o encerramento do Lá na Laje nesse ano. E venham. Encerrando já, o último. Encerrando, é o último do ano. Eu tô morrendo de dor no coração. Acabou o ano já. Foi lindo, mas o ano chegou ao fim. O nosso podcast de hoje também tá chegando ao fim. Chegou ao fim. Muito obrigado aí pra quem ouviu. Procura a gente nas redes sociais. Compartilha aí o
o episódio e enviem valeu. sugestões, dicas aí. e tudo mais. A gente está à disposição. Um beijo, tchau. Beijo, bom dia, boa tarde, boa noite.